Olá, candidato, candidata ao concurso do INDEA. Meu nome é Júnia Andrade, eu sou professora de discursivas há mais de 2 décadas e eu vou explicar para vocês algumas questões relacionadas ao IBFC, que é a banca do seu concurso público, tá bom? Bom, sempre que a gente vai fazer redação para concurso, pessoal, o nosso norte é sempre o edital. Por quê? Os critérios estão sempre apresentados com muita clareza no edital. É claro que existem conhecimentos que os professores têm, por exemplo, que acontecem na fase de resultados preliminares de provas. A gente observa ali como foi feito todo o processo de correção, não é? Quando os alunos ingressam com recursos, qual é a amplitude da acolhida daqueles recursos, tá certo? Então é aí que a gente consegue ter realmente uma noção holística, ou seja, uma noção da totalidade de todo o processo. E é o que eu vou passar para vocês aqui nestas dicas, tá certo? Vou separar aqui algumas dicas bem interessantes para você entender. Bom, vocês terão prova aplicada no mesmo dia da prova objetiva. Muita gente pergunta, o que eu faço primeiro, a redação ou a prova objetiva? Se a gente observa quem já passou no concurso, o pessoal que é aprovado em peso prefere encarar a redação primeiro, tá certo? Ou seja, se prepara de forma suficiente para não correr do tema, até porque não tem para onde correr, tá bom? Então, essa é a dica. Professora, eu sei que eu tenho que cumprir o mínimo de 20. Sim, você tem que cumprir o mínimo de 20, porque se você fizer 19 linhas, a sua redação é automaticamente anulada, tá? A IBFC não dá essa moleza para os candidatos, não. Tem que ser acima de 20. Mas eu tenho que escrever 30 linhas exatas? Nesta banca não precisa. Por exemplo, se você fez 25 linhas, a banca vai acolher. Se você fez 26, 27, vai acolher. Por quê? Porque é uma banca que tem como um dos princípios de análise a concisão. Não é? Ela observa redações que são mais precisas, mais objetivas, o aluno vai direto ao assunto, não é? Apresentar argumentos mais concentrados e terminou tua argumentação, terminou, passou no mínimo de linhas, ok. Ela vai analisar a qualidade da argumentação e não a quantidade de linhas que você expôs, tá? Então, um detalhe interessante. O que é muito importante, prof, né, em relação, já que você falou sobre isso, em relação a esta banca? Pessoal, como a banca deixa explícito lá no edital que os atributos de texto que ela irá analisar são os atributos de clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade, quanto mais bem executada a sua introdução for, a introdução do texto, melhor é para você. Por quê? Porque a precisão indica a retomada do tema de forma bastante pontual, certo? A objetividade quer dizer apresentar a resposta para o tema ainda no primeiro parágrafo. É claro que nos demais parágrafos você vai ampliar essa resposta, tá bom? Então é isso que a banca observa. É uma banca que prima muito pela atualização. O assunto tem que ser bem atual, com exemplos bem atuais. É uma banca que prima pela originalidade. Eu vou explicar o que é isso, tá bom? Então eu vou trazer aqui exatamente uma redação para te mostrar como que seria uma introdução muito bem executada para uma banca como esta. Eu vou pegar uma das propostas da redação da PMBA 2019. IBFC não tem tantas redações, tá, pessoal? IBFC tem mais provas discursivas de conhecimentos específicos, não é? Eu estou aqui há muito tempo dando aula, então o que a gente acompanha mais recentemente, provas específicas de conhecimento provas discursivas de conhecimento específico. Mas veja só, geralmente as propostas do IBFC envolvem duas partes. A banca gosta muito de um E, certo? Entre as propostas. Então, você tem um elemento A, um elemento B, ou seja, dois extremos. E a banca gosta muito deste E porque ela vai analisar isso aqui, ó. Olha só. Ela vai falar, logo de cara, ela vai observar a cobertura dos tópicos apresentados. Muitos alunos entendem que são tópicos A, B, C, como acontece na prova do Sebrasp, por exemplo, tá bom? E nem sempre é isso. Simplesmente, o tema às vezes tem duas partes, tá bom? Havendo essas duas partes no tema, é muito comum que os alunos deem muita ênfase na primeira parte, praticamente se esquecendo da segunda. E aí vai causar o quê? Vai causar um desequilíbrio, uma incoerência. E exatamente você perde nota por isso. Então vamos ver o que seria uma redação que trata do excesso de imagens e sua relação com a realidade dentro do perfil desta banca. Tá? Então aqui temos o modelo que a gente adaptou para os tempos atuais, porque a banca gosta de atualização, então não adianta pegar a redação antiga, mesmo sendo de 2019,
e trazer para o aluno da forma como estava. Então vamos lá? É comum as pessoas em geral considerarem que nos dias atuais vive-se uma época mais transparente da informação. Ponto. Até aqui, gente, nada do tema, tá bom? Passou perto do tema, mas nada. Ocorre, porém, que nem toda imagem é a palavra do tema, está relacionada, relação é a palavra do tema, à realidade em si, realidade é a palavra do tema. Então veja que as palavras do tema precisam aparecer na introdução. Por quê? Por conta do critério precisão. A banca vai analisar. E as duas partes, tá certo? Por conta do critério, né, da cobertura dos tópicos. Tá bom? Que é a ideia de imagem e a ideia de realidade. Mas a banca pediu objetividade. Você precisa antecipar para a banca o que você vai fazer ao longo do desenvolvimento, ainda na introdução. Porque a banca te pediu objetividade. Então o aluno veio aqui, ó. Embora o século XXI seja a era em que as imagens se multiplicam, fala de excesso de imagens, e parecem tornar tudo mais evidente e verdadeiro, é preciso considerar que boa parte das imagens é distorcida, fragmentada ou manipulada. Bom, vamos ver? Você trouxe aqui os itens do tema, mas você precisa se posicionar. Não precisa? Diante do tema eu tenho que ter uma posição, tá? Perceba que para criar esta posição de forma original, porque a banca analisa originalidade, e tem uma questão interessante. Ao pé da letra, originalidade não existe. A gente está sempre fazendo adesão a uma ideia que já estava lá. Tá? Então o que a gente faz? A gente precisa demonstrar que a nossa ideia é original. De que modo? Trabalhando com o elemento da teoria da argumentação, não é, que é o elemento da plateia. Você joga um conhecimento para a plateia. Plateia, gente, é nada mais, nada menos do que uma ideia metafórica daquilo que muitas pessoas acreditam. É isso, ó. É comum as pessoas, em geral, considerarem que nos dias atuais vive-se uma época uma época mais transparente da informação. De fato, hoje, com tanta câmera filmando tudo, é comum que a gente ache que tudo está mais transparente. Sim, e não está errado. Mas você precisa jogar a sua ideia por cima dessa ideia, de modo a demonstrar a originalidade. E uma dica é fazer isso aqui. É usar exatamente um conector, tá, de oposição, de contraste. Você vai contrastar a sua ideia com a ideia das pessoas em geral, que você atribui a elas, naturalmente, né? Ocorre, porém, que nem toda imagem está relacionada à realidade em si. Opa, você deixou claro, nem toda está relacionada. E aí você diz que hoje é preciso considerar que boa parte das imagens é distorcida, fragmentada ou manipulada. Então perceba que esta introdução, ela cobre praticamente tudo que a banca quer em relação à abordagem do tema, não é? Que é você praticar a originalidade, você se posicionar e você praticar a objetividade no sentido de já trazer uma noção do que você vai apresentar no decorrer do texto. Então, quando você diz que a imagem é distorcida, fragmentada, manipulada, você está indo para este caminho, tá bom? Bom, se você já gostou desta dica, essa dica já começou a clarear alguma coisa para você, não é, em relação a esta banca, que é uma banca que eu digo, gente, não fiquem na fase recursal desta banca, tá? Eu já mostrei no meu canal no YouTube que não vale a pena, é bem complicado. Então, se você gostou dessas dicas, abaixo deste vídeo, nós temos o link do nosso curso de discursivas, que está oferecendo para você desconto de 15%. Se você clicar ali, já compra com desconto, né? O nosso curso já está lá todo montado para você fazer suas redações, treinar, ter dicas para a prova de língua portuguesa do IBFC, que vai te ajudar também a prova objetiva, tá certo? E entregar a sua melhor redação, tá bom? Turma de redação tem tradição em concursos públicos, não é? A gente, não turma, mas eu como professora Juliana Andrade Viana, já estou na praça há mais de 2 décadas trabalhando com discursivas para concurso e, naturalmente, né, sei bastante do que tenho para passar para você ter um bom resultado no seu concurso. Beleza? Então, ótima temporada de estudo para vocês todos, tá?